Bom, então, a gente ainda está no tema de estequiometria, e a última aula que o Caio deu, ela foi bem breve, ele realmente focou mais em exercícios, o que eu acho, concordo com ele, é uma estratégia interessante para falar de estequiometria, e ele falou basicamente de quatro conceitos. Ele falou sobre reagente limitante e reagente em excesso, que eles se contrapõem. Então, o que é o reagente limitante? É aquele que vai ser consumido totalmente na reação. Então, imagina lá que a gente tem reagentes e produtos, e aí a reação está acontecendo, e de repente acaba um dos reagentes. Pode até ter sobrado do outro, só que não existe mais outro reagente com quem ele possa se juntar, ou enfim, fazer qualquer tipo de arranjo para que a reação continue acontecendo. Então, esse reagente que terminou, ele é consumido, né, em sua totalidade, e ele faz a reação parar, porque o outro não consegue fazer reação sem ele. E aí, esse outro reagente que sobrou, ele é chamado de reagente em excesso. Ele vai estar numa quantidade maior que a necessária para que a reação ocorra. E aí, o Caio também falou sobre grau de impureza e rendimento. O grau de impureza, bom, a gente sabe que, por exemplo, um remédio tem lá um Tilenol 50 miligramas. Então a gente sabe que naquele remédio, além de ter o princípio ativo dele, tem uns recipientes, tem outras coisinhas ali. E isso acontece para quase tudo. Então é muito difícil, se não impossível, a gente conseguir um reagente que seja único e exclusivamente aquilo lá que a gente precisa para a reação, que a reação está falando para a gente. Então, até assim, água. A água, ela tem lá alguns sais, algumas outras coisas nela. Não é só 100% H2O. Então, o grau de impureza, ele fala pra gente o quão puro é aquele reagente que a gente tem, o quão daquilo ali que está escrito na reação é aquele reagente. E o rendimento, acho que é mais comum a gente ouvir essa palavra, né? O rendimento é quanto efetivamente dos reagentes foi convertido em produto. Então, mesma coisa, assim, está acontecendo ali a reação, a gente sabe que existem perdas de diversas maneiras, e aí não vai ser 100% dos reagentes que vão ser convertidos nos produtos. Bom, e aí então eu separei o exercício 1, mas eu vou pular direto para o 2. Ele tinha essa carinha aqui de fazer, beleza. O exercício 2, ele fala o seguinte, ele é do Enem, e ele fala: na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção de ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%, conforme as equações químicas apresentadas. Então, são essas equaçõezinhas aqui. E ele dá as massas molares da pirita, do oxigênio, ele dá todas aí que a gente talvez precise. Bom, então, o que eu preciso destacar aqui? E aí ele pergunta, né? Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilogramas que será produzida a partir de 2 quilogramas de ouro de tolo? E aí ele dá as opções aqui. 0,33 quilogramas, 0,41, 2,6, 2,9 e 3,3. O que eu vou precisar destacar nesse exercício? A composição, né, do nosso ouro de tolo, que é de 90% de pirita. Então, significa que se a gente tivesse 100 gramas, a gente ia ter 90 de pirita e só 10 de ouro. E o rendimento que ele deu para a produção do ácido sulfúrico a partir da pirita. E aí aqui também as massas molares, tanto da pirita como do ácido sulfúrico. O que ele pede para a gente? A massa do ácido sulfúrico em quilogramas, se eu reagir a partir de 2 quilogramas de ouro de tolo. Então, escrevi aqui que o rendimento da reação é 90%, então 0,9, e a composição do ouro de tolo é também 90%, 0,9 de pirita. E a primeira coisa que eu faço é ver se a reação está balanceada, como sempre, né? Então aqui a gente tem 4 de ferro no início, 2 vezes 2, 4 de ferro no final, 8 de enxofre, 11 de O2, 11 de O2, 22 de oxigênio, e aqui a gente vai ter 2 vezes 3, 6,
2 vezes 8, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Certinho. Tá balanceada, mesma coisa aqui, tá balanceada e tá balanceada. Aí o que eu fiz foi pensar, né? Esses intermediários, eu não preciso deles. O que eu precisava era da conversão de pirita para ácido sulfúrico. Então, ó, aqui, 4 mol de pirita vai gerar 8 desse carinha aqui. Se eu colocar 8 aqui, significa que eu multipliquei por 4 toda essa reação. Então, aqui também teria 8. E se eu tenho 8 disso aqui, significa que, então, que eu teria 8 mol de ácido sulfúrico. Então, 4 de pirita daria 8 de ácido sulfúrico. Belezinha até aí? Vou acreditar que sim. Ok, beleza. Só que a gente tem que usar, lembra lá que a nossa estequiometria tem que estar na menor proporção possível. Então, dividindo aqui por 4, a gente tem 1 de pirita para 2 de ácido sulfúrico. Beleza. Por enquanto, eu só descobri, né, qual que era a proporção estequiométrica de um para outro, a conversão de um para outro. Aí, lembra que ele falou que a composição do ouro de tolo não é completamente de pirita e também não é completamente de ouro, é de 90% de pirita. Então, a gente precisa descobrir quanto isso representa do valor que ele deu para a gente que está reagindo. Então, é só multiplicar 0,9 por 2 quilos, que é o que ele deu para a gente. Então, a gente tem que o que efetivamente a gente tem de pirita é 1,8 quilogramas. Beleza. Sabendo a massa molar da pirita, sabendo então que 120 gramas de pirita representam 1 mol, a gente quer descobrir quanto 1,8 quilogramas representa em mol. Fazendo essa regra de 3, a gente vai ter 15. Então, o que ele está reagindo em mol são 15 mol de pirita. A gente sabe que a proporção é de 1 para 2. Então, rapidinho, só multiplicando por 2, a gente tem que 15 mol de pirita daria 30 de ácido sulfúrico. Beleza. Ele pede pra gente em massa. Então, a gente só precisa, finalmente, né, ver o quanto esses 30 mol representam de ácido sulfúrico. Mas é também muito importante a gente lembrar que o rendimento não é 100%. Então, o que eu fiz? Imaginei se o rendimento fosse 100%. Então, a gente tem a massa molar do ácido sulfúrico, né? Então, 98 gramas representam 1 mol, 30 mol representa Y. Então, 30 vezes mais, só multiplicar por 30, isso dá 2.940 gramas, o que é equivalente a 2,94 quilogramas. Mas isso é se o rendimento fosse 100%, se realmente 15 mol de pirita desse 30 de ácido sulfúrico. Mas a gente sabe que dá um pouco menos, ele falou pra gente que o rendimento é de 90%. Então, a gente só pega aqui essa massa e multiplica por 0,9, e aí, finalmente, a gente tem o 2,646 quilogramas de ácido sulfúrico. Isso aí é mais perto da letra C. Então, esse é mais perto da letra C. E é isso. Alguma dúvida sobre esse? Não? Seguindo então para o 3, que você comentou que ficou meio sem saber como fazer. O 3 ele é da Unicamp e ele fala o seguinte: um determinado sólido contendo 20% em massa de água necessita ser secado para produzir um sólido que contenha no máximo 4% de água. A porcentagem de remoção de água do sólido original é igual a, e dá as alternativas. Que eu vou, como eu falei, esse exercício eu comecei a ver coisas parecidas na faculdade, então, assim, muito natural que gere dúvidas. Que eu preciso destacar aqui? Que no nosso sólido original tinha 20% em massa de água. Ele foi secado e aí ele precisava conter no máximo 4%. E aí ele pergunta a porcentagem de remoção de água do sólido original, ou seja, desse daqui que tinha 20% em massa de água. Então,
Vamos supor que a gente tinha 100 kg desse sólido. A gente sabe que 20 ia ser água e 80 ia ser o sólido seco. E aí ele passou aqui por um processo de secagem. E aí, no final, ele já não tinha mais 100 quilogramas. Porque essa água que tinha nele, que está sendo retirada, ela pesa. Então, ele vai ter aqui um X quilogramas. Mas a gente sabe que desse X total, 4% vai ser água e 96% vai ser o sólido seco. Então, 0,04 vezes o X vai ser a quantidade de água desse sólido e 0,96 vezes X vai ser a quantidade dele seco. Pensando no que tinha antes de sólido seco e no que tinha depois, a gente tem que de sólido seco a gente ia ter 100 quilogramas, né? Vezes 0,8, que dá os nossos 80 aqui, eu só mostrei qual que é a conta para chegar nisso. E no final a gente vai ter um X vezes 0,96. Aí a gente descobre então esse X, que é a massa do sólido total, que ela dá 83,3 quilogramas. Bom, então, pegando o sólido que a gente tinha no início menos o final, a gente tem a quantidade em quilogramas de água que foi removida. Isso dá pra gente 16,7. O que ele quer é a porcentagem de remoção de água em relação ao sólido original. Então, a quantidade de água do sólido original é nosso total, e a nossa parte é a quantidade que foi removida. Então, a gente tem a parte sobre o todo, vezes 100, o que dá 83,5%. E aí, nesse aí? Deu para entender do jeito que eu coloquei? E aí, isso dá pra gente a letra C de novo. Letra C de novo. Dessa forma que eu coloquei, ficou um pouco mais claro? Ou você quer que eu tente falar de outro jeito? Essa parte do 0,8 multiplicado, de onde veio isso? Veio daqui, né? Se ele tinha 20% de água, os outros 80% era do sólido seco. Mesmo? Bom. Era isso que eu tinha, sim, mesmo sendo diferenciado. Ele. Eu acho que ajuda a pensar, assim, fazer esse esqueminha com certeza ajuda, do que tinha antes, do que tinha depois. Eu acho que essa sacada de imaginar uma massa qualquer do sólido, nem sempre a gente faz isso, né? Então também é importante. E aí você compara início e final. Acho que é basicamente essas etapas que eu falaria que são desse exercício, mas ele não é muito trivial, não. É o que eu tinha preparado pra gente, mas se você quiser que eu resolva um outro exercício da lista aqui, ou fale sobre algum dos conceitos da aula, só dizer. Senão, eu vou liberar você mesmo com 20 minutos. Nicole, se você quiser, não sei se você se sente pressionada de ficar na sala, mas eu vou ficar aqui até às 10, perto das 10. Você pode sair, tentar fazer os exercícios, voltar quando tiver dúvida, fica à vontade, viu?